E o projeto de hoje é em um ônibus Mercedes-Benz. A gente projetou uma casa completa para o cliente viajar com a família dele. E tem um item especial aí que a gente vai mostrar mais para frente para vocês, que é um quarto separado. E tá na tela, essa é a planta baixa do veículo. O briefing era para 5 pessoas, então era o casal mais 3 filhos, então a gente precisava acomodar essas 5 pessoas, né, viajando. Então, claro, um motorista e mais 4 pessoas, então a gente tem esses 4 bancos aqui atrás, logo atrás do motorista. Eles são bancos giratórios, né, para compor aqui a sala. Depois dos bancos, a gente tem a sala de estar. A gente tem a sala de estar, depois da sala de estar, a gente tem a cozinha, então uma bancada em L, geladeira, armário. Depois da cozinha, a gente tem o quarto. Então aqui a gente já tem um quarto, né, das crianças. Um detalhe desse quarto é que essas duas camas são de tamanho padrão e essa cama é uma cama um pouco menor por causa do corredor, né? Então essa é uma cama para criança mesmo. Depois desse quarto, a gente tem um banheiro, né? O banheiro, então, ele é dividido entre os dois quartos e também, né, uma possível visita. Mas a gente tem duas portas aqui para quando o casal quiser tomar um banho, então ele consegue transformar o banheiro em suíte, né? Então ele fecha essa porta e usa como suíte. E dentro do quarto a gente tem um armário, né? Um armário bem grande. Então o quarto dele, mesmo com toda essa composição, a gente conseguiu fazer um quarto de casal bem espaçoso aqui, com bastante armário. Isso, e aquelas linhas ali abaixo da cama é o volume do motor, né? Então, É, esse ônibus ele tem um motor traseiro, o que a gente sempre recomenda para as pessoas comprar um ônibus com um motor traseiro, porque o ônibus com o motor dianteiro, ele incomoda muito, porque você vai fazer viagens aí de 300, 400 quilômetros, né, por dia. Então, imagina aquele motor ali na sua orelha o tempo todo, então isso acaba incomodando um pouco. Tem gente que faz, né, um isolamento ali acústico, mas não é o suficiente, né? Dizem que não é o suficiente. Então, a gente sempre recomenda, né, o motor traseiro. Tem um motor que o povo fala que é um motor preguiçoso, né? que é um É motor no meio do o ônibus, motor né? no meio Motor do ônibus. deitado. É o motor deitado, né? É o motor preguiçoso, que ele trabalha deitado. Ele fica no meio do ônibus. Mas claro, né, também é uma recomendação. Se não tiver outra saída, né, aí é o que temos, né? Mas o motor Sim. traseiro, ele é melhor. Então, planta baixa apresentada, vamos pro 3D. Essa é a primeira imagem mesmo. E tá na tela. Tá, então esse é o 3D. Tem como mudar a câmera lá? Sumimos. Ué, Próximo. Passo mágico que a gente... a gente sumiu. Tá, então aqui a gente tem, né, a vista da sala. Vocês estão vendo aí a entrada ali a vista da cabine para a sala. Então, nós temos os bancos, 4 bancos giratórios, onde vai ter passageiros e eles vão girar para também fazer parte ali da sala. E aí nós temos um sofá em L bem grande para caber a família toda. Essa mesa, ela é dobrável, então ela vai desdobrar e aí todo mundo vai conseguir usar ela. Ah, agora que vai. Oi, agora sim. Então, nós temos aí o sofá, né? O sofá em L, nós temos uma mesa dobrável, armários aéreos em cima para armazenamento, uma janela para circulação de vento. E esse sofá ele se transforma em uma cama de casal na sala. Tem um ar-condicionado no teto, um ar-condicionado 12/24 volts. Essa mesa é dobrável porque aqui tem um corredor, né? Então, Ah, sim, sim, sim. aqui tem um corredor, então essa mesa dobrável, quando ela desdobra, né, ela fica aqui no meio do corredor. Então, quando ela desdobra, ela atende todo o sofá, mas ela tampa o corredor, então ela é dobrável para facilitar essa passagem. Para melhorar a circulação. Então, em frente o sofá nós temos o painel da TV. Então a gente fez um painel bem grande para televisão de 42 polegadas. Se eles quiserem colocar uma televisão maior que isso, dá para colocar. A gente fez um rack abaixo com alguns armários também para armazenamento. Tem um nicho ali para decoração. É um painel todo ripado e aí a gente jogou um LED para iluminar esse todo branquinho, né, para não pesar muito o ambiente, porque é um painel bem grande aí. Bem grande. Deve ter mais de 2 metros. O que tudo? Só o painel. 1,80? Quatro. Ah, você fala. Não, 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 só o painel Ah, mesmo, tá, só ripado. aqui. E mais uma janela para circulação de vento. Então nós temos uma janela do lado esquerdo e um do lado direito, que aí a gente vai ter essa circulação de vento aqui no ambiente. Indo lá para a cozinha, nós temos a nossa querida cozinha em L, que
todos os clientes estão pedindo essa cozinha. E a gente adora fazer ela. Todos os clientes agora que a gente vai fazer um Um projeto de ônibus. ônibus, e eles sempre querem essa cozinha em L, porque eles adoram essa disposição, né, da cozinha. Então, a gente também adora essa disposição e porque, né, a gente tem essa integração com a sala. Então, quem tá ali na cozinha consegue conversar com quem tá na sala, né? Então fica Consegue bem, assistir televisão. consegue assistir televisão, então fica bem dinâmico, né, esse ambiente, cozinha com sala, então a gente gosta bastante de trabalhar com esse layout. E então aqui a gente tem fogão híbrido, né, que eles pediram fogão híbrido. O fogão híbrido é um fogão muito interessante de ter no motorhome, porque às vezes você não vai, seu gás vai acabar. E aí, às vezes é difícil de você conseguir, né, um botijão de gás, ou você reabastecer um gás fora do Brasil, é meio difícil. Então, para quebrar o galho, você tem o fogão, né, híbrido, ou o fogão elétrico, por É indução, indução. né, indução. Então, é só você ligar o seu motorhome ali numa tomada externa, ou se você tiver uma elétrica já trabalhada para isso, tranquilo, né, você vai conseguir fazer comidas ali. Um forno, esse forno a gás, também tem a opção de ter um forno elétrico. O forno elétrico, o único problema é que puxa muita energia, né? Mesma coisa, você vai ter que ter uma elétrica trabalhada para isso, ou, né, quando tiver ligado em um camp, né, numa tomada externa, você consegue usar. Temos depurador retrátil, que a gente coloca, armários aéreos e bastante armário, né, embaixo da pia. E uma cuba, uma cuba bem grande. E Lixeira uma também, lixeira né? embutida. Lixeira de bancada. Do outro lado, nós temos, vamos chamar de torre de eletro. Então, nós temos a geladeira, uma geladeira grande, 12 volts, própria para motorhome. Temos um micro-ondas de 20 litros, um purificador e um nicho para decoração, se ele quiser colocar uma cafeteira, por exemplo. Gavetas. Então, aqui a gente tem bastante espaço para armazenamento, né? É o que a gente falou no começo da live. Aqui a gente tem bastante armário, mas também nós trabalhamos com a circulação, uma circulação confortável. Então não adianta você chegar num motorhome e tacar armário para todo lado. Tem que ter um planejamento, né, da ergonomia e da funcionalidade do motorhome. Então por isso que é importante trabalhar o layout. E aí aqui nós vamos Falando em circulação. falando de circulação, nós vamos lá para o corredor. Aqui nós temos mais uma janela no corredor. Com o corredor aqui, né, indo para a área íntima da casa, que a gente sempre fala, né? Então a gente fez essa separação da área íntima. E aqui nós temos o quarto dos meninos, que a gente não vai mostrar agora. Vamos fazer um suspense. E aqui tá, né, o que a gente sempre fala. Então, aqui essa parte é a área social, né? Então, onde você vai receber visita, onde você vai ter um momento de reunião e tal. Então, tem sala, tem a cozinha, tem as poltronas lá na frente. E aqui a gente leva o corredor para a área íntima, né? Que é principalmente os moradores que vão entrar ou quando a visita precisar usar o banheiro, né? E aqui dentro a gente tem o banheiro, primeira vista do banheiro. Então, aqui a gente tem cuba, né? Bancada com cuba. Um armário aqui embaixo. A gente tem um espelho com fita LED dos dois lados do espelho para iluminar de frente, né? Para ter aquela iluminação de frente para a pessoa que está se olhando. Vaso sanitário de pedal, porque são 5 pessoas, né? Possível receber ainda mais visita. Então, é o vaso de pedal para aguentar mais tempo do que um vaso porta-pote, senão ia ter que ficar dando manutenção direta. E também é um ônibus, né? Suporta tranquilo o vaso de pedal. E aí a gente tem o banheiro, né? A parte do chuveiro. Aqui a gente fez uma divisória só com aquela porta de correr, né? De lona. Então aqui a gente tem uma divisória pro chuveiro só com a porta. Então é como se fosse um box de vidro, né? Só que aqui a gente usou a porta de lona. O revestimento, né? A gente deixou ele bem leve, bem clarinho, porque é um ambiente pequeno. Então aqui a gente tem pastilha adesiva. A gente fez uma janelinha ali também, né? Pro banheiro. Tem um nicho aqui do lado, ó, para produto de higiene. Esse nicho ele vai dar dentro do armário, né? Do quarto. Então a gente tem esse espaço do nicho pro armário do quarto. Esse é o quarto do casal. Um papel de parede, né, bem leve, um papel de parede branco com dourado, então bem leve, bem clean. Com a iluminação de LED de efeito aqui no corredor, iluminação também embaixo da cama. Aqui na cabeceira a gente tem um porta-treco, né, para a pessoa que vai dormir poder guardar celular, poder guardar livro, então a gente tem um espaço ali, por exemplo, dá para colocar, né, o carregador de indução
só coloca o celular lá, ele já tá carregando. Então, a gente tem esse espaço aqui. Armário embaixo da cama, armário aéreo. E tem esse armário aqui do lado da cama que ficou bem espaçoso, né? Para um ônibus. Que a gente tem dois quartos, né, separado, então esse armário ficou bem espaçoso para eles. Aí a vista do porta-treco, iluminação de leitura, né, na parede, individual para cada um. Do outro lado a gente tem a TV e no quarto também a gente tem um ar-condicionado, né, pro quarto. Aqui é a mesa montada, o que eu falei, ó, da mesa aberta com um corredor, né? Então a gente tem um corredor aqui, mas a mesa, ela tampa esse corredor. Então essa mesa, ela tem que ser dobrável para, né, nessa situação, quando quiser entrar, essa mesa pode, né, levantar e a pessoa passar. E aqui o sofá-cama, esse sofá-cama ficou bem espaçoso, né? Ficou bem tranquilo para outra pessoa dormir. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente tem de conhecimento, a gente colocou no e-book. Então aqui tá na tela aí o QR Code para o e-book. Tudo que a gente fala aqui sobre ergonomia, sobre espaço de corredor, sobre espaço, área social, área íntima, a gente colocou tudo no e-book. Então se você quiser ter esse conhecimento, se você quiser aprender, se você quiser aprender como que faz para você ou para os outros, né? Dependendo da sua necessidade aí, tá no e-book, só escanear o QR Code lá que a gente fala bastante coisa no e-book. E pode abrir o quarto? Tan, tchararam. Aí, quarto na tela. Então, esse é o quarto que a gente fez para as crianças. Aqui nós temos uma, vamos chamar de triliche. São duas camas, mas aqui vocês vão entender por que eu tô chamando de triliche. Então, aqui na primeira vista, vocês veem aqui, fez um armário, né, com bastante espaço para armazenamento, para guardar a roupa das crianças, guardar brinquedos. E aqui em cima nós temos a primeira cama. Né? Então, essa cama aqui, a gente colocou essa redinha, Usa ficou o bem mouse aqui legal. para apontar. Aqui nós temos, né, então a gente tem uma proteção da cama, a gente fez essa redinha que ficou bem legal. A gente veio com papel de parede aqui no teto e na parede para ficar mais divertido, né? E um papel de parede mais neutro, não temos cores, porque nós jogamos um verde lindão aqui nos armários. Então a gente fez essa. Ficou bem divertido, né? O design desse quartinho. Cada cama tem um porta-treco para guardar celular, livro e uma iluminação de leitura e uma janela, né? Para cada um ter ali uma iluminação natural e ventilação. Aqui dá para ver melhor, né? Então a gente colocou papel de parede aqui também, um cinza, né? Bem clarinho. O porta-treco, na mesma cor dos armários, aqui no verde. E uma iluminação para leitura. Abaixo dessa cama aqui, ó. Abaixo dessa cama, aqui embaixo, nós fizemos um armário grande, bem grande, para guardar bagunças das crianças. Bagunça das crianças, os brinquedos, né? Porque são crianças mesmo. Acho que uma tinha 7 anos, se eu não me engano, a outra tinha 10. Então, são crianças, elas vão ter, né? Bastante brinquedos ali. Então, nós fizemos mais esse armário aqui. E aí, do outro lado, tem mais armários. Tem mais armários. Então, a gente vai ter aqui cabideiro, tem mais gavetas ali embaixo, né? Pra guardar mais roupas, porque são 3 crianças. E aí, aqui nós temos a outra cama que fica em cima desse armário, né? Então, a gente tem uma segunda cama aqui, que é a cama que o Thiago falou, que vai ficar um pouquinho menor por causa da largura do ônibus, né? A gente tem. Largura do ônibus normalmente é 2,20, mais ou menos. Né? Em média, 2,20. Como a gente tirou o tamanho do corredor ali, então a gente teve que diminuir essa cama. A gente avisou, né, o cliente, falou, ó, essa cama vai ficar um pouquinho menor, mas ele falou, não tem problema porque é criança, né? Então, criança ali, ele ainda vai usar alguns anos, né, até chegar no tamanho ali de 1,80, mais ou menos. E a gente tem essas 3 camas, né, com uma de criança, mas a gente ainda tem o sofá-cama, né? Uhum, Então a gente ainda exato. tem mais uma cama maior lá para a sala para futuramente, quando, né, crescer e tal, Uhum. aí ela ainda consegue viajar usando o sofá-cama. Sim, e qualquer coisa também, essa cama aqui dá pra transformar em armário, né? Que a gente Sim. vai ter um espaço aqui, não vai usar mais essa cama, transforma em armário. Essas outras camas aqui têm um tamanho padrão. 9, 1,88. 89. 1,89. Tá precisando ler o livro aí. Vou comprar o e-book do S mais T. Então aqui nós temos uma escada
pra eles subirem na cama. Então, essa escada aqui, ela é como se fosse uma gavetinha, ó. Tá vendo? Então, a gente fez essa escada aqui, ó, que ela é uma gavetinha. Vai puxar ela ali, sobe na cama e deixa, né, guardada. Aqui embaixo da outra cama, aqui embaixo que a gente vai mostrar aqui agora, tem mais gavetas. Então, a gente fez mais gavetas aqui embaixo. Então, tem bastante espaço para armazenamento. Mas, como vocês podem perceber, a circulação dentro do quarto tá super confortável. Apesar de ter muitas camas e muitos armários, ainda tem uma circulação muito boa nesse quartinho. Então, lá embaixo nós temos mais uma cama, né? Com um porta-treco. Iluminação para leitura tá bem aqui, ó. Não tá dando pra ver muito, mas ela tá aqui. E uma janelinha também, né? Pra ter iluminação e ventilação. Então, nós temos esse quartinho que ficou muito legal. O que vocês acharam, gente? Comenta aí o que vocês acharam desse quartinho. Eu gosto bastante dele. A gente usou, né, essas cores, ele ficou bem divertido. O que você achou, Thiago? Não, mas sério, foi um desafio porque é um quarto separado, né? Um quarto isolado. A gente nunca tinha visto, né? Então, pra gente chegar nesse layout, pensar nesse espaço do quarto, foi muito desafiador porque a gente teve que fazer vários estudos e foi desenhando e foi conversando com o cliente, né? E foi pensando em cada espaço, em cada armário. Ah, mas aqui essa cama vai ficar aqui, a outra vai vir por baixo, a outra vai vir aqui, a gente tem esse espaço para armário, esse espaço para armário. Então, a gente teve que pensar bastante coisa aqui nesse quarto, né, para Foi. chegar nisso aqui. Então, foi legal que a gente teve que trabalhar muito, né, para chegar Sim. nesse quartinho. E por isso é sempre importante você ter um conhecimento da ergonomia de um motorhome. Então, compre o nosso e-book. E aí, além do quarto, ele também pediu uma cozinha externa. A cozinha externa, ele pediu pra gente colocar essa churrasqueira. E ele queria também, né, uma área de serviço. Então, ali do lado, a gente projetou uma área de serviço. Quer falar sobre ela? Então, aqui a gente fez um esquema onde a cozinha vai ficar funcional para eles, né? Para os dois usarem lá na parte externa. Então, o que acontece? Aqui a gente fez a pia de um lado, a geladeira no meio e a churrasqueira do outro lado. E além disso, a gente tem, né, os armários ali para armazenamento também. E aí, a gente pensou nessa cozinha de gaveta. Então, ela vai ficar como se fosse uma cozinha em U, que vai ficar, né, mais dinâmica a cozinha, vamos falar assim. Então, vai dar para usar confortavelmente, né, essa cozinha. Então, ele consegue usar a pia aqui, ali na churrasqueira, mexer na geladeira. Aqui tem na pia tem uma portinha ali para manutenção, né, da pia. Mexer ali no sifão, alguma coisa. E aqui dá para ver melhor, né? E aí a gente tem a área de serviço do lado da cozinha, né? Aqui todo ônibus tem tulha, né, embaixo. Então a gente aproveita para fazer esses espaços. Que é o maleiro, né? É o maleiro, tulha é o maleiro do ônibus. Então a gente fez ali do lado, a gente colocou uma máquina de 10 quilos, mais ou menos. 11 quilos. 11 quilos, que coube tranquilamente. E mais armário para armazenamento. Então ele tem bastante espaço ali. E essa cozinha ficou muito legal, né? Para ele usar ali com a família na área externa. E tem um toldo também, né? Para proteger do sol. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você gosta de vídeos falando sobre motorhome, conversando sobre motorhome, a gente mostra muitos conteúdos, né, aqui no nosso canal. A gente dá dicas, mostra os motorhomes que a gente projeta por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve. Segue a gente lá no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo. O nosso Instagram tá aí na tela também, @S+T_Studio. Esse vídeo é um corte de uma live, então se você gosta de assistir live também, toda sexta-feira às 11 horas a gente faz live aqui no nosso canal, falando sobre motorhome, falando sobre projeto. Então, se você gosta de assistir vídeo, mas quer assistir live algum dia, é esse horário, é esse dia. Então é isso, gente. Então é isso, até a próxima beijo. live. Sigam a gente no Instagram. Sexta-feira que vem. Tchau! Tchau!